Olá, está começando mais um programa Juntos. E hoje vamos falar sobre as escolhas que nós fazemos na vida. Para tanto, nós vamos ler um episódio bíblico que fala sobre esta escolha. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se, também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lemos o texto de Lucas, capítulo 10, 38 a 42. Encontramos aqui um relato muito interessante para as nossas vidas. Vejam, encontramos nesta palavra duas irmãs, Marta e Maria. Elas eram duas irmãs que tiveram duas escolhas diferentes. Interessante observar que o ensinamento que nós temos aqui são valiosos e nós podemos aplicar em nossa vida diária. Algumas destas histórias bíblicas impressionantes, como esta que lemos, teve Jesus como protagonista. Como no caso da presença dele nesta casa de duas irmãs muito queridas, que ele amava muito, Marta e Maria. Um privilégio tremendo receber o mestre em sua casa, você não acha? Elas tiveram esta alegria, principalmente porque Jesus sempre tinha palavras sábias, palavras orientadoras e abençoava a vida das pessoas onde ele estava, com quem ele se encontrava, sempre tinha palavras de bênçãos. Mas a atitude daquelas irmãs não foi a mesma diante do Mestre. Elas fizeram escolhas diferentes, que inclusive foram observadas por Jesus. Uma das coisas que nós observamos aqui nessa história é que uma das irmãs fez uma escolha que priorizou as coisas urgentes. Na nossa vida, nós também fazemos isso. Não se tem dúvida que Marta queria, por exemplo, atender bem Jesus em sua casa. Logo ela foi fazendo as coisas, queria que Jesus se sentisse bem na presença dela e da sua irmã. Mas ela preocupou-se com os afazeres domésticos. Ela tinha em sua mente que aquilo era algo mais importante. Atender bem Jesus com o seu trabalho, com as coisas da casa. Marta representa aquelas pessoas como nós, cheias de compromisso todos os dias. Uma correria para realizar muitas coisas, agendas lotadas. E a satisfação em se dizer que é uma pessoa produtiva. Hoje eu fiz muitas coisas. Hoje eu produzi bastante. Hoje eu realizei tarefas quase que inacabadas. Veja bem, a vida nos reserva muitas atividades mesmo. Nós temos, por exemplo, várias funções como empregados, como esposo, como pai, como dona de casa, como uma empresária, mãe. São várias atividades que consomem o nosso tempo e até mesmo a nossa vida. A luta pela sobrevivência faz com que algumas pessoas, por exemplo, tenham duplas jornadas de trabalho e sequer têm tempo para ver os filhos. Não há aquele momento de aconchego, de carinho, de atenção. Precisa-se sair muito cedo de casa, no caso daqueles que moram em grandes centros urbanos, e não conseguem desfrutar de um tempo apropriado com a família. Ou, por que não dizer, aquelas pessoas que estão estressadas, cansadas, e elas não têm disposição para fazer mais nada, um passeio, um jantar, o que mais querem é chegar em casa, descansar e dormir.
Muitos escolhem ser Marta, e às vezes porque não tem outra escolha. Mas alguns preferem ser Marta porque entendem que o que fazem sempre será mais importante e urgente. Nós devemos realmente tomar muito cuidado com o urgente. O urgente nos chama a toda hora. O urgente pede a nossa atenção. O urgente quer que atendamos a situação naquele momento imediato. E por vezes deixamos o urgente tomar lugar do que é importante. E aí nós observamos o segundo fato aqui dessa história. Enquanto Marta escolheu o urgente, Maria escolheu o que é importante. E este aspecto aqui da escolha nos reporta justamente para escolher o que é importante. Priorizar não o que é urgente, mas o que é importante. Maria foi elogiada por Jesus. Maria foi elogiada porque ela escolheu a melhor parte. Enquanto a sua irmã, atarefada, fazendo as coisas da casa, inclusive, quem sabe, até para atender melhor Jesus, ou servir-lhe alguma coisa, Maria ficou ali aos seus pés, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus conselhos. Maria escolheu o que era importante, ouvir o Mestre. As outras coisas poderiam ser deixadas para depois. Para se ter a atitude de Maria, nós precisamos fazer avaliações constantes. Pedir ajuda, inclusive, das pessoas mais próximas de nós, para saber se estamos realmente dando a devida atenção e tempo para o que realmente importa. Pergunte para a sua esposa, pergunte para o seu esposo, pergunte para os seus filhos, os filhos perguntam para os seus pais, para os seus amigos, e nós teremos sim uma resposta que pode nos ajudar a avaliar se realmente somos pessoas que estão tão ocupadas com a vida que se esquecem de valorizar as pessoas e as situações mais importantes ao nosso redor. Sem dúvida que ouvir os ensinamentos de Cristo era a escolha mais sábia. E Maria soube escolher o melhor. Ela foi elogiada por Jesus, pelo nosso Mestre. Muitas coisas querem a nossa atenção e muitas pessoas nos chamam e nos convidam para muitas atividades. E às vezes, aquilo que realmente precisa de nós fica de lado, porque nós esquecemos ou trocamos as prioridades, invertemos os valores, e isso afeta diretamente as pessoas que nós mais amamos. Por exemplo, pode ser a esposa ou o esposo, um filho, um amigo, um grupo. Quem sabe, muitos deles estão sentindo falta de nós, sofrendo com a nossa ausência. Interessante notar que as pessoas ocupadas, elas sempre estão ocupadas por uma coisa que elas julgam extremamente relevante. Ninguém fica ocupado, por vezes, por situações que ela não considera importante, mas por aquelas que têm muito valor, por aquelas que justamente elas dão valor e dão a importância. Mas as pessoas que sofrem com a nossa ausência, que percebem o nosso afastamento, estas sim saberão nos dizer o quanto nós fazemos falta. Nós precisamos avaliar sempre a nossa vida, porque nós sofremos também. Sofremos quando gastamos toda a nossa energia, com toda a correria do dia a dia, e não paramos para cuidar, inclusive, de nós. Maria cuidou do seu coração quando ouvia Jesus. Maria parou para ouvir Jesus em sua casa. Marta cuidava das coisas. Maria cuidou do seu coração. Às vezes, no dia a dia, não cuidamos nem mesmo de nós. E quando nós não cuidamos de nós, quando nós não damos a importância devida
ao nosso interior, ao nosso coração, nós mesmos padecemos. Nós mesmos precisamos de ajuda. Não é à toa que muitas pessoas têm sofrido por estresse. Muitas pessoas estão completamente afadigadas, estressadas, completamente estafadas, porque elas não conseguem mais administrar nem mesmo as suas vidas. Não se dão o tempo necessário, não se dão importância e nem sequer dão o tempo necessário para o seu lazer, para o convívio informal, para momentos de distração. Precisamos, de fato, avaliar as escolhas que estamos fazendo. Precisamos observar o quanto temos nos desenvolvido e o quanto precisamos de pessoas ao nosso redor para nos ajudar nesta caminhada. Em nossa vida, nós fazemos escolhas a todo momento. Nós escolhemos. Podemos ser influenciados por muita gente. Somos, por vezes, absolutamente cercados por situações em que não temos para onde fugir. Um horário a cumprir, uma regra estabelecida sobre nós, uma meta, um objetivo, compromissos profissionais, compromissos familiares. Estes servem também para limitar o nosso tempo e para dar também uma rédea em nossa vida. O que não pode acontecer é dedicarmos toda a nossa energia, todas as nossas forças em situações que tiram e sugam tudo que nós temos de melhor. Por isso precisamos avaliar que tipo de escolha estamos fazendo, que tipo de decisão estamos tomando a cada instante da nossa vida. Nós podemos acertar com as escolhas, sem dúvida, mas podemos errar. E elas influenciarão diretamente a nossa vida, como foi aqui no caso bíblico que lemos envolvendo Marta e Maria. Uma foi repreendida porque se preocupou com as coisas, outra foi elogiada porque priorizou e escolheu a melhor parte, a de ouvir Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, como eu disse, para que o urgente não tome o lugar do que é importante. O importante será essencial para o nosso crescimento como pessoas, como pais, como filhos, como empresários, como empregados, como cristãos. O importante acrescenta para a vida toda, até mesmo para a eternidade, quando damos tempo para ouvir a Deus. Muitas pessoas, na correria, na distração até mesmo, e nos afazeres do dia, não dão toda a atenção para ouvir a voz de Deus. Diante de escolhas que nós temos que fazer, algo que é muito importante é ouvir a voz de Deus. Por isso precisamos dedicar tempo à oração. Enquanto Maria sentou-se para ouvir Jesus, com certeza ouviu belos conselhos dele, que estava ali o próprio Deus. Hoje nós não temos Deus na nossa frente, em carne e osso. Não temos Jesus no qual podemos tocar e ouvir a sua voz diretamente na nossa frente. Mas nós podemos dedicar muito tempo à oração. E esse é um dos aspectos que nós devemos nos dedicar quando queremos tomar decisões acertadas. Dedique tempo para ouvir a voz de Deus. Dedique tempo para ouvir a Deus. Existem decisões que vão determinar o rumo da nossa vida, vão influenciar as pessoas ao nosso redor, vão determinar rumos que podem marcar a nossa vida para toda a nossa história. Por isso que nós precisamos ouvir a Deus para decidir melhor. Cuidado com os maus conselheiros. Nesta vida, muitas pessoas se apresentam para dizer a nós que decisão tomar. E talvez podemos ser levados pela aparência, por aquilo que as pessoas nos dizem ser o certo, nos aconselham. E podemos sim errar, e errar feio,
nesta decisão. Nessas horas, nada melhor que a consulta a Deus para ouvir a sua voz. Como Maria, precisamos então escolher a melhor parte. O meu desejo é que para a sua vida, você sempre escolha o melhor. Imagine bem, avalie a sua vida, observe quais são as suas prioridades, pergunte às pessoas ao seu redor como você tem se relacionado com elas, se tem sido um pai atencioso, um empresário produtivo, um amigo leal, alguém presente, alguém que não troca as pessoas pelas coisas, alguém que não está numa vida frenética, procurando somente ganhar dinheiro, crescer na vida, sem se importar com as pessoas. Sim, peça ajuda. Observe as suas escolhas. Canalize as suas energias no que de fato acrescentará em sua vida. Porque o que você investir nas pessoas que você ama, isso nunca lhe será tirado. O que você investir para o seu crescimento pessoal, isto não lhe será tirado. O mundo consumista e capitalista e individualista leva as pessoas a se afastarem de Deus. Mais do que isso, leva as pessoas a se afastarem uma das outras. Por isso, a cada momento da sua vida, a cada decisão a ser tomada, a cada passo a ser dado, prioridade no que realmente é importante. Pare um pouquinho do que você está fazendo. Talvez você que está nos ouvindo, você tenha passado por situações em que assistir um vídeo como esse é o maior sacrifício. Você não tem conseguido parar para cuidar de você. Você não tem conseguido parar para cuidar da sua família. Você realmente não se diverte mais, não brinca, não relaxa. A sua vida é uma correria diária, um estresse e, por vezes, também tem agredido as pessoas com palavras que realmente não refletem a sua personalidade e a sua educação. Isto acontece porque talvez você está correndo contra o tempo. Isso acontece porque, quem sabe, você realmente está cuidando demais das coisas, menos das pessoas e menos de você. Aproveite todo o espaço, todo o tempo que você tiver e priorize na sua agenda momentos para a sua devoção pessoal. Ouça mais a voz de Deus. Procure mais a sua presença. Aproxime-se daqueles que tiveram que aprender a lição, que tiveram as duras penas, que parar com a vida tão agitada para cuidar da sua saúde, do seu corpo e cuidar da sua vida. E, especialmente, cuidar das pessoas importantes. O meu desejo é que hoje você possa fazer uma oração. E nesta oração, pedir a Deus que te ajude nesta caminhada. Sim, os dias têm sido terríveis. Crises têm se instalado de diversas naturezas, seja social, econômica, financeira, relacional. São tantas as crises que nós enfrentamos. E são elas que tiram o nosso sono, a nossa paz e, por vezes, o nosso tempo. Mas se você procurar mais a presença de Deus, se você dedicar mais tempo à oração, para ouvir o que Deus tem a dizer para você, com certeza a palavra bíblica se cumprirá no teu coração. Porque ela diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Por isso, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, que Ele cuidará de você. Busque sempre a presença do Senhor. Observe sempre as pessoas ao seu redor e ajude aqueles também que têm sofrido, quem sabe o mesmo que você. Não tem tempo mais para ninguém, não tem tempo mais para nada, não tem tempo mais para amar. Eu queria convidar você a fazer uma oração comigo. E nesta oração, vamos pedir juntos a Deus que nos ajude a realmente dar o tempo, a importância e a prioridade àquilo que realmente importa.
eu queria convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, onde você estiver. Nós vamos neste momento orar e pedir a Deus que te ajude nesta jornada das escolhas difíceis, na jornada de decidir o que realmente importa, nesta jornada de olhar para si e ver que você decidiu o melhor. Abaixe sua cabeça onde você estiver e nós vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós sabemos que enfrentamos situações no dia a dia que consomem o nosso tempo. Tu sabes, Senhor, muito bem que nós temos muitas responsabilidades, como pais de família, como donas de casa, como empresários, como empregados. Ó Deus, nós somos cobrados, nós temos lutas diárias e por vezes não conseguimos dar conta. Ó Deus, reconhecemos também que emocionalmente nós nos entristecemos, nós nos estafamos, nós nos sentimos pesados e sobrecarregados. Mas como o Senhor, o próprio Jesus nos disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, que possamos realmente, Senhor, buscar a Tua face para tomar as melhores escolhas nesta vida, dentre elas, a de estar na Sua presença e ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nas escolhas, que o Senhor nos ajude nas decisões, que o Senhor nos ajude a dar real importância àquilo que vale a pena e não aquilo que é urgente ou aquilo que dizem que devemos fazer. Nos ajuda, Senhor, com a Tua paz e com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua atenção nesse nosso programa. E o nosso desejo é que você, a cada dia, procure sempre o que é melhor. Que você sempre nos ouça. Que você sempre esteja pronto para ouvir aquilo que Deus tem para você nas mensagens que são transmitidas nesse programa. E que tudo que você ouvir aqui acrescente para a sua vida espiritual, relacional e também para o crescimento da tua família. Que Deus te abençoe.